Bom dia a todos, que a paz de Cristo esteja com vocês. Amém? Vamos orar pedindo que o Espírito Santo nesse momento nos esclareça, nos guie, nos ilumine na instrução, na pregação da palavra do Senhor. Santo Espírito, nesse momento, Senhor, pedimos ao Senhor Espírito Santo que o Senhor nos guie em toda a verdade, pois foi assim que o nosso Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, Ele disse que o Senhor viria como nosso auxiliar Espírito Santo. O Senhor viria como nosso Consolador. E o Senhor Jesus disse que o Senhor Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Por isso, Espírito Santo, guia-nos mais uma manhã em toda a verdade. Aplique suas palavras em nós, Santo Espírito. Abra os olhos do nosso coração, dá luz à nossa mente e aplica a nós as palavras de vida eterna. Senhor, nós usamos as palavras de Pedro a Ti, Jesus. Para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? As palavras de vida estão em Ti. Queira liberá-las essa manhã a todos nós, Senhor. Venha com Sua graça, com o Seu favor, aplicando-as em nós. Que o nosso coração seja aberto para esse momento. Senhor, não queremos apenas informações, nós queremos ser transformados pela Sua palavra, ser mais e mais parecidos com Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, que é o nosso cabeça do corpo de Cristo. Aplique, Senhor, Suas verdades em nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir na carta do apóstolo Paulo, às igrejas da Galácia, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Nós vamos ler a parte final do versículo 19 e o versículo 20 inteiro. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, a parte final do versículo 19, todos acharam? Diz: estou crucificado com Cristo. 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Permita-me ler mais uma vez, parte final do versículo 19 e o versículo 20 inteiro. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Querida igreja, essa carta do apóstolo Paulo, uma outra oportunidade, nós estávamos com a série Show Legalismo, que por sinal informar os irmãos que ela encerrou, e se Deus nos permitir, nos agraciar, após a celebração da ceia, nós vamos iniciar uma nova série de mensagens aqui na igreja. E na outra oportunidade que eu tive de falar à igreja, eu falei sobre o show legalismo na carta de Paulo aos Gálatas. Nós vimos Paulo escrevendo aos Gálatas e eu tratei com os irmãos sobre o show legalismo nessa carta. E naquela oportunidade nós vimos com mais riquezas de detalhes o pano de fundo dessa carta de Paulo às igrejas na Galácia. E eu vou resumir bem rápido para a gente entrar no texto da exposição.
O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta às igrejas da Galácia, no capítulo 1, Paulo diz que são as igrejas da Galácia. Era mais de uma igreja na Galácia, e ele escreve essa carta às igrejas da Galácia com a finalidade de instruir aos cristãos que lá estavam a respeito da salvação pela graça. Nas igrejas da Galácia se infiltraram judeus que viviam na época o judaísmo, eram judaizantes, e eles achavam que eles eram salvos por obedecerem à lei. Eles eram salvos por se esforçar na obediência à lei. E Paulo escreve essa carta instruindo aos cristãos que eles são salvos pela graça, mediante a fé na obra que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Ok? Então esse é o motivo de Paulo escrever essa carta às igrejas da Galácia. Vocês não são salvos pela lei, até porque a lei não salva o homem. A lei só revela o quanto o homem é pecador. A lei só mostra o quanto ele não consegue cumpri-la. E Paulo está dizendo para eles, vocês são salvos pela graça. Vocês são salvos pela graça de Deus sobre vocês. É um favor que vocês não merecem, mediante a fé em Cristo Jesus. E nesse capítulo 2, essa parte final do versículo 19, o versículo 20 inteiro que nós lemos, esse capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 21, Paulo está tratando exatamente sobre isso. Do versículo 15 ao 21, Paulo está tratando que eles são salvos pela graça. Tanto judeus quanto não judeus são salvos pela graça. Paulo está dizendo a eles, não é a lei que salva vocês, nem aos judeus e nem vocês não judeus. Vocês são salvos pela graça somente, mediante a fé na pessoa de Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça somente. E quando Paulo chega no versículo 19, ele diz que ele está morto para a lei. Versículo 19 diz, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Eu estou morto para a lei, porque a lei não consegue me salvar. E eu estou vivo para Deus. Eu sou salvo pela graça. Versículo 20. Fui crucificado com Cristo. E aqui começa a nossa exposição. Paulo está dizendo, a lei não tem poder de me salvar. Eu morri para ela. E quando Cristo na cruz morreu, Paulo está dizendo, eu também morri com Cristo na cruz. E Paulo usa o termo, na Almeida, ele usa o termo, estou crucificado com Cristo. Paulo usa o termo, eu estou. E a princípio quem lê essa expressão pode achar que é só Paulo que foi crucificado. Só que Paulo usa um termo estou, mas ele está se referindo a todo cristão verdadeiro. Todo cristão que está em Cristo, todo cristão genuíno, Paulo está dizendo, foi crucificado junto com Cristo. Ele está dizendo às igrejas da Galácia, estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. E usando esse termo estou, ele está dizendo, todo cristão genuíno, assim como eu também foi crucificado com Cristo. Ok? Todo cristão foi crucificado com Cristo, assim como eu fui. Todo aquele que está em Cristo foi crucificado com Cristo. Paulo diz, estou crucificado com Cristo. E como que é isso? Há 2000 anos, Jesus está na cruz do Calvário, no Monte Gólgota,
Monte Calvário, Monte Caveira, como queira, fora de Jerusalém. Cristo está dilacerado naquela cruz, uma placa em tom de deboche em cima do madeiro dele, escrito em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego, rei dos judeus. Uma coroa de espinho também em tom de deboche, dizendo, você não é o rei dos judeus. Cristo está lá, moído, dilacerado, ensanguentado na cruz. Antes dele ir para a cruz, a via dolorosa pelas ruas de Jerusalém, cuspiram, xingaram, disseram que ele não era o Messias, disseram que ele era um malfeitor, disseram que ele não era o Filho de Deus. Cristo está na cruz dilacerado. E naquele madeiro ocorre algo grandioso para todos nós. Ali está a nossa vitória, lá na cruz. Naquele madeiro, espiritualmente, Cristo imputou nele todos os nossos pecados. Adão peca, e quando Adão peca, o pecado entra na raça humana, entra no mundo. O representante da humanidade caiu, que é Adão, e quando ele cai, todos em Adão pecaram. Todos nós nascemos com uma natureza adâmica. Todos nós nascemos pecadores. Davi disse, eu vim ao mundo, eu fui gerado pecador. Eu vim sendo pecador. Todos nós nascemos com uma natureza adâmica, sendo pecadores. E ninguém podia fazer isso. Quando eu digo ninguém, homem algum poderia tirar isso de nós. Porque todos os homens também tinham o que temos, que é o pecado. Todos os homens vieram de Adão. Com isso, todos os homens têm essa natureza pecaminosa. E glória a Deus pelo plano perfeito. A Bíblia diz que o cordeiro já estava imolado. O cordeiro já estava pronto antes da fundação do mundo. Cristo já estava pronto para se entregar pelos homens. E ele vem ao mundo, e na cruz é exatamente isso que ele faz. A natureza adâmica, o pecado, a força do pecado que estava em nós, o pecado que habitava e dominava o homem, o pecado que é como um rei cruel, ditador, é como um senhor que o homem não consegue se livrar dele. Esses dias nós conversávamos, eu e o Wesley e o Giovanni, e a gente falava a respeito disso, sobre o pecado. Que os homens acham que o ser humano por si só consegue largar o pecado, e isso é impossível. Só uma obra do Espírito Santo que a gente vai falar agora. O homem por si mesmo não consegue largar o pecado, ele é escravo do pecado, ele nasce escravizado pelo pecado. O pecado na nossa vida era como um rei, um senhor que dominava a gente, cercava a gente. Ele dizia, Alex, direita, e eu ia direita, mesmo não querendo ir, mas eu não tinha força para não ir. O pecado dizia, Alex, esquerda, e não tinha como eu dizer, não quero. Ele me dominava, ele domina o homem, ele escraviza o homem. O homem nasce com essa natureza pecaminosa. E na cruz do Calvário, Cristo diz, eu vou arrancar esse pecado que domina você. Eu vou tirar esse senhor que escraviza a sua vida. Eu vou arrancar ele. João Batista disse, eis que virá o Cordeiro de Deus, que tira, ele arranca, ele tira o pecado do mundo. Cristo arranca esse Senhor que estava em nós. Cristo tira o pecado do homem que o escravizava, que o dominava, põe nele na cruz. Talvez alguns podem ter a imagem de Cristo dilacerado na cruz e não sabe o quanto Cristo naquele madeiro se fez pecado. Paulo diz em Coríntios, segunda carta aos Coríntios, que na cruz
Cristo, o Pai, fez o Filho pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo ali na cruz está sentindo na pele algo que ele nunca sentiu, gente. Cristo está sentindo na pele, no ser dele, o pecado, algo que ele nunca sentiu. Ele é santo, 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 3 vezes santo. E naquele madeiro os nossos pecados estão nele. Ele está sentindo na cruz o peso do pecado nele, os nossos. O pecado de todos os homens está nele. A Bíblia diz que ele imputou todos os nossos pecados, não é os do passado apenas, todos, desde o nosso nascimento até o último dia da nossa vida, todos os pecados ele pôs nele na cruz. Ele está naquele madeiro com todos os nossos pecados. Ele arranca do homem, ele tira. E eu pergunto e você responde, éramos vivos? Sim ou não? Há 2000 anos éramos vivos? Cristo já fez uma obra antes da gente nascer. Vou repetir isso. Cristo já consumou a obra da nossa salvação antes de nós nascermos. Para que quando eu descobrisse a minha dívida e fosse querer pagar com o meu esforço, eu descubro, alguém já pagou no meu lugar. Cristo na cruz, ele morre levando os nossos pecados. E a Bíblia diz que antes dele morrer, ele diz, está consumado, inclinou a cabeça e entregou. Frisa essa frase, entregou. Ninguém matou ele, ele entregou. Os romanos não mataram ele entregou. Ele olhou para o governador Pilatos antes de ir para a cruz e diz, Pilatos, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ninguém matou ele entregou. Pelo propósito do Pai que enviou ele à terra. Ele rendeu o Espírito, entregou, inclina a cabeça e morre. Ele é sepultado no mesmo dia. Sepulcro de José de Arimateia, um rico que era seguidor de Cristo. Jesus vai para o sepulcro, ok? Estão comigo? Fui crucificado com Cristo. Jesus vai para o sepulcro. Cristo morreu levando a nossa natureza pecaminosa, os nossos pecados. Quando a Bíblia fala pecado e pecados, pecado é a natureza. E pecados é diversos atos que vêm do o pecado. Quando vem plural, pecados, são condutas pecaminosas. E quando a Bíblia fala no singular, o pecado, ela está falando dessa natureza, desse Senhor que domina o homem, onde vem todos os demais pecados. Cristo levou o pecado que nos escravizava, leva para o sepulcro. E aí Paulo diz, quando ele morreu lá na cruz, todos nós morremos junto com ele. O que Paulo está dizendo é, essa natureza pecaminosa, ele arrancou de mim, pôs nele, então essa natureza que estava em mim, morreu com ele lá, então eu morri com ele lá. Quem está entendendo? Essa natureza que estava em mim, ele tirou, pôs nele, quando ele morre, eu morri com essa natureza lá com ele. Ele leva para o sepulcro, ele enterrou, acabou. Todos que estão em Cristo, não há mais essa natureza. É isso que Paulo está dizendo. Eu não botei uma mensagem, falei, Wesley, mas se eu pudesse dar, seria, estamos mortos com Cristo. Estamos mortos com Cristo. Paulo está dizendo, eu fui crucificado com Ele. Ele morre, essa natureza morre com Ele. Esse Senhor, Ele arranca de mim, põe nele, leva para o sepulcro, acabou. Estamos mortos, morremos na cruz com Cristo. Ele arrancou o pecado que nos escravizava. Gente, isso aqui é motivo de júbilo. O maior inimigo do homem é o pecado. E Jesus diz, eu matei ele na cruz. Eu arranquei ele de você, enterrei, acabei com ele, tirei da sua vida. Eu tirei o escravo que te dominava, chamado pecado. Eu arranquei de você.
Não há coisa mais vitoriosa do que essa, em saber que Ele levou todos os nossos pecados. Ele arrancou, pôs nele, enterrou, levou para a sepultura. Moisés não podia fazer isso. Abraão, nenhum dos patriarcas na fé podia fazer isso, porque todos eles vieram também de Adão. Nenhum dos profetas maiores e menores podia fazer isso, porque todos eles também vieram de Adão. Nenhum dos apóstolos podia fazer isso, porque todos eles também vieram de Adão. Nenhum dos sacerdotes poderia fazer isso, porque também todos eles vieram de Adão. Mas o Filho de Deus que veio do céu, o perfeito, disse: eu vou dar jeito na sua vida, eu vou arrancar o Senhor que te escraviza, eu na cruz vou matar o pecado, vou arrancar de você. Bendito é o teu nome, Jesus. A prova disso é ainda na carta aos Gálatas. A gente vê que Paulo está falando justamente disso. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Na própria carta, Paulo mostra que é disso que ele está falando. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Essa carne aqui é a natureza pecaminosa, as paixões, com as suas paixões e os seus desejos. Paulo está dizendo: todos que estão em Cristo já foram crucificados. A carne foi pendurada no madeiro com Cristo, junto com todas as paixões. O pecado tinha paixões carnais. Até as paixões, até os desejos, morreu na cruz com Cristo. Uau! Ó, capítulo 6, versículo 14. Paulo, na carta, ele mostra que é disso que ele está falando. Quanto a mim, se referindo a ele, mas é todo cristão genuíno, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. O pecado que morava em nós, o pecado que habitava em nós, amava o sistema desse mundo, desejava o mundo. A carne que nos dominava tinha desejos absurdos por esse sistema. Paulo diz: eu vou para a cruz com Cristo. Cristo na cruz, ele tira a minha natureza. Então eu fui com uma natureza adâmica com Cristo para a cruz. Ele morre lá. Ele tira os meus desejos e as minhas paixões. E mais, o mundo morreu para mim. E eu morri para o mundo. Sabe o que ele está dizendo? Foi implantado em mim uma nova natureza que não me dá prazer pelo sistema desse mundo. O meu prazer está nos novos céus e nova terra. O mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. O mundo aqui não é cosmo, o mundo aqui não é matéria, é sistema, o sistema do mundo, liderado por Satanás, o sistema do mundo. Paulo está dizendo: morreu para mim. Quem vivia de acordo com esse sistema, a Bíblia diz que as trevas era o qual nós pertencíamos às trevas, e ele dominava esses. Paulo está dizendo: eu morri para o mundo, e o mundo morreu para mim. Esse é o nosso júbilo, igreja. Fomos crucificados com Cristo. Ele levou o nosso pecado que nos escravizava na cruz. Ele morreu, morremos com ele. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, versículo 2. Paulo diz em Romanos, capítulo 6, versículo 2, de maneira nenhuma, parte B, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Paulo está dizendo: nós morremos para o pecado. Aonde? Com Cristo na cruz. Com Cristo na cruz, morremos para o pecado. Ainda no capítulo 6, versículo 6. Versículo 6.
Pois sabemos que o nosso velho homem, o Adão, a natureza adâmica em nós, o velho homem, foi crucificado com ele, para que o nosso corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Que coisa maravilhosa. Paulo está dizendo, na cruz Jesus leva o nosso pecado e com ele lá morremos. O velho homem morreu, o velho homem foi crucificado, o velho homem foi pendurado com Cristo, ele botou nele o velho homem, então eu estava em Cristo pendurado lá, eu estava em Cristo sendo morto, eu morri, esse corpo do pecado foi destruído, essa natureza foi destruída e eu não somos mais escravos do pecado. Ele não tem mais agora poder dizendo, Alex, direita. Eu dizer, não tem como eu ir, eu vou direita. Hoje ele diz, o pecado diz Alex, direita. E eu digo, não, esquerda. Porque eu não sou mais escravo dele. Ele não mora mais em nós. Versículo 11, Paulo ainda diz, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerem, sabe o que Paulo está dizendo? Vocês já são mortos com Cristo na cruz. Vocês já foram mortos. Agora vocês precisam se considerar mortos. Vocês precisam ter um entendimento. Não é que vocês serão, vocês já foram. Agora vivem tendo essa realidade na mente e no coração. Eu fui morto. Pecado não mais me escraviza. Considerem-se mortos para o pecado. É isso que ele está dizendo. Viva assim. Viva assim. O pecado não mais me domina. O pecado não mais me escraviza. O pecado não é mais o Senhor da minha vida. Entretanto, alguns podem dizer, Alex, mas como eu peco ainda? Se ele levou o meu pecado, como que eu posso pecar ainda? Nós ainda pecamos, porque ainda estamos em uma matéria corruptível, carne mortal, sujeita ao pecado. Porém, somos pecadores justificados. O Pai olha para a gente e não vê inimigo meu, pecador. O Pai olha para a gente e vê justo. Paulo diz, eu fui morto com Cristo. Mas como que hoje, no dia a dia, ainda pecamos? O pecado agora na vida do justificado, que foi morto com Cristo na cruz, não é mais uma prática. Ok? O pecado agora naquele que foi morto com Cristo, que Cristo tirou o Senhor, chamado pecado, não é mais uma prática. O pecado agora é um acidente. O pecado é como se eu estivesse andando e tropeçasse, porque ainda estou numa matéria corruptível. Não é uma prática. No texto que lemos, lá em Romanos, capítulo 6, versículo 2, vamos voltar lá. Paulo disse, de maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como? Ele está dizendo para os romanos, me explica como que vocês vão continuar, esse continuar é prática, vivendo no pecado. É impossível. É impossível aquele que morreu com Cristo na cruz, que Cristo arrancou esse Senhor. É impossível ele viver na prática. O pecado agora é um acidente. Não tem como mais viver no pecado. João, na sua primeira carta, ele disse, filhinhos, não pequeis. Ali ele está falando de acidente. Filhinhos, não pequeis, acidente. Mas se pecarem, se vocês tropeçarem, escorregarem, nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo que intercede por vós e perdoará todos os vossos pecados. É como se eu pegasse o meu pecado que eu tropecei e levasse a Ele, dizendo, Jesus, me perdoa. Ele diz, esse eu já levei há 2000 anos na cruz do Calvário, está perdoado. Mas o mesmo João disse, filhinhos, não pequeis, ele disse, não vivam mais no pecado, não tem como mais viver no pecado. Ele está falando da prática. Por quê? Porque Cristo já levou o Senhor, chamado pecado, nos livrou da escravidão.
O pecado em nossa vida agora é um acidente. Vocês estão comigo? É um acidente, não uma prática. Por quê? Porque o Senhor pecado Cristo já levou na cruz. Versículo 20 de Gálatas. Capítulo 2, versículo 20. Escuta isso. O nosso velho homem morreu com Cristo. Fomos retirados da presença e do controle do nosso ser não regenerado. Porque estamos em Cristo, Ele morreu em nosso lugar, assim também somos considerados mortos. Ele já tirou esse ser não regenerado que morava em nós. Há uma frase, nosso pastor vizinho aqui, pastor José Mabessa, que diz: ou você está morto para o pecado, ou está morto em pecados. Ou você está morto para o pecado, ou está morto em pecados. Ou fomos crucificados com Cristo e morremos para o pecado com Cristo, ou eu estou morto nos pecados. Mas a boa notícia é, quem está em Cristo, fomos mortos com Cristo para o pecado. Ele não é mais o Senhor da nossa vida. Paulo continua no versículo 20, fui crucificado com Cristo. Assim, já que eu fui crucificado com Ele, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Primeiro, Cristo morre levando os nossos pecados. Ao terceiro dia, o que acontece? Jesus ressuscita. Se fomos mortos com Ele na cruz, ao ressuscitar, também ressuscitamos com Ele, para uma nova vida. Paulo está dizendo, o ser não regenerado que habitava em mim, a natureza adâmica, Cristo leva para a cruz e morre. Ele leva para o sepulcro. No terceiro dia ele ressuscita. E quando ele ressuscita, eu também ressuscitei com Cristo. Eu também ressuscitei com Ele. E agora que eu ressuscitei com Ele, Ele não é o pecado mais. Não é o Senhor que me escravizava, chamado pecado, que mora em mim mais. Agora Ele vive em mim. Cristo mora em nós. Já não sou eu, esse eu aqui é a natureza adâmica. Já não é o eu, o pecador, que mora em mim. Mas agora é Cristo morando em mim. É por isso que o pecado chega agora e diz, Alex, direita. Só que ele não habita mais aqui. Quem habita agora aqui é Jesus. Aí Jesus diz, Alex, esquerda. E eu vou para a esquerda e não para o lado do pecado. Por quê? Porque Jesus habitando no homem, dá poder ao homem, concede poder ao homem para dizer não para o pecado. Jesus habitando no homem, dá a ele poder para o homem não ser mais conduzido para o pecado. Paulo está dizendo, eu fui crucificado com Cristo, e agora não é eu que vivo para mim mesmo, é Cristo vivendo em mim. A minha vida é dirigida por Ele. O Senhor da vida do homem antes era agora o Senhor da vida do homem se chama Jesus. Já não sou eu quem vive. O nosso eu não tem mais o centro da nossa vida. As nossas vontades pecaminosas não têm mais o centro. O centro do meu coração é a habitação do Senhor Jesus. Mateus capítulo 16, olha o que a Bíblia diz. Versículo 24 ao 26. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Esse negue-se a si mesmo é, renuncie suas vontades carnais. Negue-se a si mesmo, renuncie, abra mão do seu eu pecaminoso, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e siga-me. 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, encontrará. 26. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Jesus está dizendo,
Quem é meu seguidor não tem mais o eu pecaminoso como centro da vida dele. Quem é meu seguidor, o centro da vida dele é abrir mão de tudo e dizer: Cristo é o rumo que eu devo caminhar. Cristo habita em nós. Cristo habitando em nós é os desejos carnais. O eu pecador não tem mais domínio porque ele já foi tirado. Ele já foi arrancado. Então qual é a nossa oração agora? Não o pecado habitando mais em nós, mas Cristo. Jesus, o que tu queres que eu faça? Não é mais, Senhor, eu quero isso. É, Senhor, o que tu queres? Senhor, faça isso. Senhor, o que tu queres? Porque é Ele morando em nós. Cristo mora em nós. Cristo habita em nós. Não vivemos mais para nós mesmos. João capítulo 12, versículo 25. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Gente, se o pecado foi arrancado de nós, a minha vida não tem, o meu eu, que Paulo diz, não tem mais o domínio. Cristo habitando em nós. É Ele quem é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Paulo mostra que a vida dele, ele nem considerava, não considerava a vida dele. Paulo mostra que a vida dele, essa fala dele, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Paulo mostra isso em Atos, que a vida dele era de Cristo por completo. Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 20, versículo 23 e 24. Senão que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Paulo está dizendo, o Espírito Santo está me avisando que vai vir prisões e sofrimentos. Olha isso. Hoje os pregadores que dizem cheio do Espírito, está dizendo que só é um mar de rosa, né? Paulo está dizendo, não, o Espírito Santo me avisava. Paulo vai quebrar. Paulo vai vir prisões e sofrimentos. Elas estão esperando você. Olha a fala de Paulo agora, versículo 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo vai quebrar, Paulo vai vir prisão, Paulo vai vir sofrimento. Ele diz, não estou nem aí. Espírito Santo, muito obrigado por me avisar, mas pode deixar eu vir. Eu só quero uma coisa, completar a missão que Ele me deu lá no caminho de Damasco, anunciar o Evangelho da graça. Não vivo mais eu, não é mais os meus desejos, não é mais as minhas paixões, nem a minha vida é mais o centro. Jesus é o centro da minha vida, eu morro pela causa de Cristo. Há uma frase do John Piper que é: nenhum verdadeiro cristão pertence a si mesmo. John Piper diz: nenhum verdadeiro cristão pertence a si mesmo. E isso é maravilhoso, porque se nós pertencêssemos a nós mesmos, nós pertenceríamos ainda ao Senhor chamado pecado. Há um Senhor muito mais forte que o pecado chamado Jesus, e nós temos Ele em nossos corações. Há uma ilustração, e eu começo a encerrar, do Douglas Gonçalves, do Dizascope. Ele diz que quando a gente chegar no céu, geralmente a gente diz: eu quero encontrar os nossos irmãos do Antigo Testamento. Geralmente a gente diz: quero ver Davi. Eu quero encontrar Abraão e dizer: Abraão, como foi ouvir ele dizendo: Sara vai dar à luz a um filho, e ela ria atrás da tenda. Queremos encontrar Daniel e dizer: Daniel, como foi ver leões fechando a boca e não te devorarem? Ele diz:
Alguns que vão querer ver Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias e dizer a ele: uau, como foi ver o quarto homem andando no meio da fornalha com vocês? Nem fogo, fumaça, vocês não saíram de lá com nem cheiro de fumaça. Como foi ver ele andando no meio de vocês? Queremos chegar em Gideão e dizer: Gideão, como foi ver ele vindo até você? Como foi ver ele? E Douglas Gonçalves disse nessa ilustração que possivelmente, quando a igreja do Novo Testamento chegar lá no céu, não vai ser a gente querendo correr até os nossos irmãos do Antigo Testamento e dizer como foi. Possivelmente vai ser eles do Antigo Testamento correndo até nós e dizer como foi ter ele todo dia dentro de vocês. Cristo vive em nós. Como era você dormir e ele está dentro, você acordar e ele está dentro, ir para a escola e ele está dentro, ir para o trabalho e ele está dentro, tomar café e ele está dentro. Como foi? Ele está aí dentro. Eu vi ele fora, mas vocês têm ele dentro. O mesmo poder, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, a Bíblia diz que esse mesmo Espírito mora em nós. Cristo habita em nós. Isso é maravilhoso. E a gente caminha para encerrar. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo vivendo em mim. E a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo, como que é viver agora no dia a dia? Paulo diz, é viver por fé. Cristianismo é fé. Vida cristã é fé. Vou pegar a minha esposa como exemplo, meu amor. Ela diz: Alex, eu queria ser daquele tempo. Ainda mais naquela novela que teve de Jesus, né? A gente era vidrado naquela novela. Alex, como é que era eles passarem lá? Eu vi eles. Falei, eu também queria ver, Bê. Mas ele disse, foi ele que disse: bem-aventurado, pleno, completo, satisfeito, mais do que feliz. É isso, bem-aventurado. São aqueles que não me viram, mas creram. Como que é a vida cristã agora, Paulo? Você foi crucificado com Cristo. Paulo, agora você não vive para você mesmo. Paulo, agora é Cristo vivendo em você. Como que é viver agora? Ele diz, é viver por fé. Eu vivo por fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não, mas que se espera, que se crê. Eu não estou vendo, mas eu creio. O que é fé? É saber que Ele deu a vida por mim, é saber que Ele mora em mim. O que é fé, Paulo? Paulo está dizendo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Isso é fé. Ele deu a vida por mim, Ele mora em mim, eu morri com Ele, essa é a vida que eu vivo. Aonde há peso nisso, gente? A leveza. A gente pode acordar de manhã e dizer obrigado, porque eu merecia abrir o olho dentro do inferno. Eu deveria abrir o olho de manhã dentro do inferno. E hoje eu posso abrir o olho, eu posso respirar, eu posso vir te cultuar e saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Isso é viver por fé. Deus, glória a Deus. Isso é viver por fé. Isso é viver por fé. A vida agora que eu vivo no meu corpo, a vida diária, eu vivo por fé. O Filho de Deus. E eu encerro. Já falei 3 vezes, encerro. Que me amou e se entregou por mim. 2 pontos. Paulo, por que nós cristãos fomos crucificados com Cristo? Porque nós agora vivemos por fé. Número 1, porque Ele nos amou. O primeiro ponto que a gente tratou, Ele indo para a cruz. Lá está a maior prova do amor de Deus ao homem. Porque vivemos pela fé no Filho de Deus, porque Ele nos amou. Ele nos amou. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 9, esse eu acho que é um dos versículos da Bíblia que eu mais amo. João capítulo 15, versículo 9. Olha o que diz, como o Pai me amou. Jesus dizendo, como meu Pai me amou, assim eu os amei. Fala para mim como que o pai ama o filho.
Posso dar resposta? Gloriosamente. Eternamente. O amor do Pai pelo Filho é um amor glorioso, grandioso, eterno. E agora o Filho, Jesus, diz: assim como o Pai me ama, é impossível o Pai me deixar de me amar. Assim como o Pai me ama, eu amo vocês. Que é isso? Que é isso, gente? Eu amo minha sogra. O Pai, da maneira que o Pai ama o Filho ama a gente da mesma forma do Pai ama ele. Da mesma forma. Eternamente o laço que o Pai fez com o Filho é eterno, e o laço que o Filho fez com o corpo dele é eterno. A aliança é eterna. Da mesma forma que o Pai me amou, eu amei vocês. Deixa eu dar uma resposta para você. Jesus não amou a gente quando a gente foi na frente confessando Jesus com a boca. Jesus não amou a gente quando a gente dobra o joelho para orar. Jesus não amou a gente quando a gente lê a Bíblia. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 30, que Jesus nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele amou a gente quando a gente ainda estava na lama, sujo, fédido. Ele amou a gente quando ainda tínhamos uma natureza adâmica. Foi por isso que ele foi para a cruz, para tirar essa natureza. O que levou? Amor e graça. 2 Coríntios, Efésios capítulo 3. Não, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. E a gente encerra de fato. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Eu tiro o meu manto, eu tiro a minha coroa, eu tiro o meu cedro. O Criador de tudo vai se fazer criatura. O Rei vai se fazer servo. Eu me esvazio, eu me torno pobre. Vou lá no mundo para que os pobres, os finitos, os que têm pecado, os que morrem, os que vieram de Adão, para que os pobres se tornem em mim ricos. Sabe qual é a riqueza que a gente tem? É a gente entrar no trono da graça com ousadia e intrepidez e dizer: meu Pai. Havia um véu, éramos pobres e miseráveis, impossível de se chegar a Deus, e Jesus diz: calma, eu vou me tornar pobre, para que assim como eu tenho riqueza aqui na glória, vocês sejam também ricos. Qual é o primeiro ponto? Porque Ele me amou, eu morri com Ele, eu vivo por fé, porque Ele me amou. Ele me amou. O amor de Cristo é grandioso. Não dá para compreender a plenitude desse amor. Nem na eternidade, o estudo que tivemos hoje aqui, nós vamos compreender a plenitude do amor dele por nós. Ele abriu o céu para a gente, diz: entre. Eu faço isso por amor e graça. Segundo ponto, e a gente encerra: porque me amou e se entregou por mim. Ele não morreu, ele se entregou à morte. Não mataram ele, melhor. Ele se entregou à morte. Ele me amou e se entregou por mim. Cristo entregou tudo o que tinha, incluindo sua própria vida, em favor de sua igreja. A Bíblia diz, em Gálatas, na nossa carta aqui de Gálatas, capítulo 1, versículo 4, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, se entregou por nossos pecados, se entregou. Paulo, igreja de Cristo, corpo de Cristo, porque nós morremos com Cristo, porque nós vivemos por fé, porque Ele nos amou e se entregou por mim.
O Paul Walsh diz que se Deus quisesse pegar a humanidade inteira, isso é terrível. Se Deus quisesse pegar o cosmos, toda a terra, abrir o inferno e jogar todo mundo lá dentro, seria justo da parte de Deus, porque todos deram as costas para Ele, ninguém queria Ele. Adão deu as costas para Ele, mas o fato dele nos amar, Ele se entregar por nós, é a graça de Deus se manifestando aos homens, dizendo: o meu amor te alcança, te fazendo justo como eu sou, mesmo você não sendo. O meu sangue tornará cada um de vocês justos e merecedores da vida eterna. Amém? Que Deus abençoe vocês, que tenhamos uma semana edificante, degustando dessa palavra, que durante a semana o Espírito Santo possa ir aplicando melhor em nossos corações, falando melhor às nossas almas, que fomos mortos com Ele, que vivemos por fé, e isso tudo foi por amor e foi por graça. Ele fez tudo por amor a nós, e Ele fez isso por graça. Esse é o Evangelho, essa é as boas notícias de salvação. Sem merecermos, Cristo Jesus pagou um preço por cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe, vamos ficar em pé.